O Jornal da Record começa com novas imagens exclusivas da ação dos bandidos durante assaltos a banco. Você vai ver agora um flagrante impressionante de um crime gravado pela própria vítima. Um técnico em manutenção de caixas eletrônicos acaba de chegar a este mercado na zona norte de São Paulo. São quase 3 da tarde. Clientes entram e saem com compras. Enquanto ele conserta a máquina que fica no estacionamento, 2 homens armados cuidam da segurança. Eles observam o que acontece ao redor. Um dos guardas tem uma câmera escondida na roupa e filma toda a movimentação. Ele fala no rádio, vira para o lado e, quando volta o olhar para o estacionamento, atingido, o segurança cai e, sangrando, tenta recarregar a arma. Veja em câmera lenta. Repare que assim que o técnico abre o cofre, um carro branco no fundo do estacionamento se aproxima. Os vidros têm película escura. Ninguém percebe o perigo. O segurança olha para o lado e, de repente, o bandido aparece atirando de trás do carro. Ele usa uma pistola automática, colete à prova de bala e tem boa pontaria. Mesmo treinados para esse tipo de situação, os seguranças foram surpreendidos pela ação dos ladrões. Os 2 foram baleados. Um morreu aqui, o outro foi para o hospital e sobreviveu. Os criminosos fugiram com R$130 mil. A investigação foi feita pelo departamento que investiga o crime organizado, o DEIC, e não conseguiu identificar os autores do crime. Bandidos que roubam bancos e caixas eletrônicos são os mais violentos. Ontem, o Jornal da Record mostrou como agem as 2 quadrilhas mais ativas de São Paulo. Disfarçados, organizados, ousados, sempre bem armados. Os criminosos espalham terror por onde passam. Nós vamos mostrar as imagens dos assaltos para este especialista em segurança. Ele tem 20 anos de experiência. Já prestou consultoria para grandes empresas, condomínios e prefeituras. Você está acostumado com o modo de agir dos ladrões de banco? Na verdade, depois de 20 anos de experiência, a gente termina se acostumando com o modo de agir de todo tipo de criminoso. O ladrão de banco, ele é mais frio, ele é diferente dos outros? É um tipo de ladrão mais preciso. Ele estuda, ele analisa, um ladrão mais frio. Ele se impressiona com a facilidade com que os bandidos entram nas agências. Ele entra totalmente desarmado quando ele percebe que um vigilante talvez seja inexperiente por ser um vigilante novo, ou o inverso, seja um vigilante já cansado. Ele pode aproveitar a hora de deslocamento dessa pessoa, rendê-la, tirar o armamento e a partir daí iniciar um assalto. Percebe que eles conhecem muito bem a rotina dos bancos. O que esses criminosos fazem, eles têm tempo e eles passam um dia inteiro entrando em várias agências com outro volume metálico, chaves, por exemplo, só para identificar se aquela roleta está com o detector de metais funcionando ou não. Aquela que não está funcionando, ele já tem outras informações de polícia, se tem posto de polícia próximo, se não tem, e aí ele elege aquela agência para ser a agência a ser assaltada. Para ele, algumas medidas de segurança poderiam dificultar a ação das quadrilhas. Deve ter um vigilante atrás de um escudo blindado, dentro da agência, uma posição privilegiada e num ponto mais alto do que a agência, que dê cobertura a toda essa circulação de pessoas dentro daquela agência. Se só tem um vigilante e ele fica nessa posição, a agência tem uma fragilidade muito grande. Em alguns casos, o consultor identifica o nervosismo dos bandidos. A movimentação dele denuncia ele. Ele não fica parado na fila como os demais. Os outros estão olhando para o caixa, porque os outros estão preocupados com que o caixa termine logo para ser a vez dele. E ele não, ele ficava olhando para trás da agência, ficava olhando para o outro lado. Mas
Mas na maioria das imagens, o que sobressai é a calma dos criminosos. Não existe um ladrão de banco oportunista que faça uma sequência de assaltos com sucesso.